Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos ouvindo a sua palavra nesses momentos de pandemia. Pedimos sua direção aqui, pedimos pela direção do seu Espírito ao irmão que irá trazer uma palavra e também que nossos corações estejam abertos para receber tudo o que o Senhor tem para nós. Tudo isso te pedimos e te damos graças em nome do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Very nice to be with you. É um prazer estar junto com vocês. I have been to Brazil one time when I crossed the Amazon River, but I would like to come back again. Fui no Brasil uma vez só, quando cruzei o Rio Amazonas, mas gostaria de voltar. This evening, I would like to share some thoughts about fellowship. First, about God's fellowship with us, and then about our fellowship with one another. Então, hoje à noite, gostaria de compartilhar uns pensamentos sobre a comunhão. Em primeiro lugar, a nossa comunhão com Deus e depois a nossa comunhão uns com os outros. Let's go to 1 John chapter 1. Então, vamos ler em 1 de João, capítulo 1. And Paul, if you could go ahead and just read the whole chapter of 1 John 1, that would be great, please. Vamos ler o capítulo inteiro, 1 de João, capítulo 1. 1 de João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram, da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Thank you. The Apostle John tells us that we have eternal life, which means that we know God the Father through Jesus Christ. O apóstolo João nos diz que temos a vida eterna, quer dizer que conhecemos o Pai, Deus o Pai, por meio de Jesus Cristo. We have eternal life right now on this earth, and we'll have eternal life all through eternity. Temos a vida eterna hoje em dia na Terra e a teremos por toda a eternidade. We enjoy eternal life by thinking about Jesus Christ, and when we do that, we have fellowship with God because he also enjoys his Son, Jesus Christ. Então, desfrutamos dessa vida eterna por pensar, quando pensamos no Senhor Jesus Cristo. E por isso, é isso porque o Deus também desfruta de pensar no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Verse 3 says, our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. O versículo 3 diz assim, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo.
This fellowship that we enjoy is something that takes time with our Lord Jesus Christ. There are many things that we try to do faster and better, but communion and fellowship with the Lord Jesus takes time. Essa comunhão demora desenvolver junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muita coisa na vida que a gente gosta de fazer rápido, mas isso não é uma dessas coisas. A comunhão demora em se desenvolver junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. We must spend time at the feet of Jesus, and I would like to look at Mary of Bethany, who spent time at the feet of her Savior 3 times in the Word of God. A comunhão é passar tempo aos pés do Senhor Jesus. E a Maria, na Bíblia, Maria de Betânia, ela, nas Escrituras, tem 3 vezes que ela, na Escritura, que ela está aos pés do Senhor. Então, vamos ler nas Escrituras essas 3 ocasiões em que ela está nessa posição. Let's go to Luke's Gospel, chapter 10. Vamos para Lucas, capítulo 10. And Paul, could you please read verses 38 through 42? Vamos ler em Lucas, capítulo 10, desde o versículo 38. Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Martha was serving the Lord Jesus, but Mary was spending time with him. And it means more to the Lord Jesus when we spend time with him than when we serve him, but both are important. A Marta estava servindo ao Senhor, mas a sua irmã Maria estava só passando o tempo junto com ele. As duas coisas são importantes, o serviço e também a comunhão, passar tempo com o Senhor. Mas é melhor essa parte que escolheu Maria, de passar tempo junto com o Senhor. Mary was at his feet to hear his word, and we need the word of God in our lives too. A Maria estava aos seus pés ouvindo a sua palavra, e nós também precisamos da sua palavra nas nossas vidas. During this pandemic, some people are afraid that we're not going to get enough food for our bodies, but are we concerned that we get enough food for our souls? Durante a pandemia, tem pessoal que tem medo de não poder conseguir a alimentação adequada, mas estamos nós preocupados pela alimentação das nossas almas? There will never be a shortage of food from the Word of God. Então, jamais haverá escassez de alimentação, de comida, que vem da palavra, direta da palavra de Deus. The children of Israel gathered manna every morning when they were in the wilderness, and we should also gather food from the Word of God every morning. Os filhos de Israel, toda manhã, eles escolheram o maná no deserto, e nós também precisamos fazer a mesma coisa, fazer uma colheita direta da palavra de Deus. There are so many things to study in the Word of God, but I would like to encourage us all to study prophecy. Tem muita coisa que poderíamos estudar
dentro dos temas da palavra de Deus, mas eu gostaria de encorajar todos nós a estudar o tema da profecia. Prophecy can be such a blessing to us because we live at the end right when the Lord is about to come, and prophecy causes us to look to the future and think about the Lord Jesus being glorified on this earth. A profecia é de proveito, de verdade, para nós, porque estamos ao final dos tempos. E estudar esse tema nos encoraja, porque estamos vendo as coisas que vão acontecer. Could you read verse 42 again, Paul? Vamos ler de volta o versículo 42. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. What we enjoy from the Word of God will last forever because the Word of God endures forever. As coisas que desfrutamos da palavra de Deus, essas coisas permanecem para sempre, porque a palavra de Deus também permanece para sempre. Let's now go to John's Gospel, chapter 11. Então agora vamos ler em João, capítulo 11. And could you read verses 1 through 5 and then verse 32? Vamos ler João, capítulo 11, versículos 1 até 5 e depois o versículo 32. João 11, 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Ora, versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mary is at the feet of Jesus during a very sad and difficult time in her life. She was at his feet to speak to him, and we should also be at his feet to speak to him in prayer. Maria, ela veio ao Senhor durante um tempo muito triste, muito difícil na vida dela. E nós também deveríamos chegar até os pés do Senhor durante esses tempos que passamos. Prayer brings us closer to God, and it also brings God into our lives. E fazemos isso por meio da oração. A oração nos traz perto a Deus e também traz Deus perto a nós. I would like to ask a question to all of us. How often do we pray each day, and how much time do we spend in prayer each day? Seria proveitoso fazer uma pergunta para todos. Essa pergunta é assim: quantas vezes oramos durante o dia? E quanto tempo passamos em oração durante o dia? Prayer is what forms our character as Christians, and it's what prepares us to do the will of God. A oração é o que forma o nosso caráter e também nos ajuda a fazer a vontade de Deus. Prayer gives us spiritual power in our lives when we are challenged. É a oração que nos dá o poder espiritual quando estamos enfrentando provas. Let's read 2 verses in Mark's Gospel, chapter 9.
Vamos ler 2 versículos do Evangelho de Marcos, capítulo 9. Could you read verses 28 and 29, please, Paul? Os versículos 28 e 29 de Marcos, capítulo 9. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. This was when the disciples could not cast a demon out of a man, but the Lord Jesus could. Nessa ocasião, os discípulos não tinham como lançar fora esse demônio desse homem, mas o Senhor Jesus, sim. The Lord Jesus tells his disciples that they needed prayer and fasting, which is a time of deep spiritual exercise before God in prayer. O Senhor Jesus fala para os seus discípulos que precisavam de oração, de jejum, que significa um tempo diante de Deus, de profunda comunhão com Ele. And I would like to ask this question: are you struggling with something in your life, maybe a temptation or a fear? Perhaps prayer and fasting will give you the power that you need to overcome. Então, uma pergunta: você está lidando com uma coisa na vida, uma tentação, um temor? Eu acho que a oração, o jejum, é o que precisamos. Let's go now to John's Gospel, chapter 12. Agora vamos ler em o Evangelho de João, capítulo 12. This is the third time that Mary is at the feet of Jesus. O capítulo 12 de João é a terceira vez que a Maria está aos pés de Jesus. And if you could read verses 1 through 8, Paul. Vamos ler os versículos 1 até 8 de João, capítulo 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardo isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Here Mary is at the feet of Jesus to worship him. Aqui a Maria vem para os pés de Jesus para lhe adorar. Mary poured out perfume on the Lord Jesus, but we pour out our hearts to him in worship and praise and adoration. A Maria, ela derramou esse unguento sobre o Senhor Jesus, mas nós fazemos isso pela oração, pela adoração. God has saved us so that we will worship the Lord Jesus, and that's what we will be doing for eternity. O propósito de Deus nos salvar é para adorar ao Senhor Jesus. É isso mesmo que vamos fazer durante toda a eternidade. We worship when we think about who the Lord Jesus is in his person. Adoramos ao pensarmos no Senhor Jesus e de quem Ele é na sua pessoa.
And we worship when we think of his perfect life and when we think of his perfect death on Calvary's cross. E também adoramos quando pensamos na vida perfeita dele e também da obra que ele fez na cruz. We don't prepare our minds to worship, but instead we should prepare our hearts to worship the Lord Jesus. A adoração não é questão de preparar as nossas mentes para adorar, é questão de preparar o coração. When we are spending time at his feet to hear his word and spending time at his feet in prayer, then our hearts will be prepared to worship him. A passar tempo aos seus pés em oração e ouvindo a sua palavra, então vamos estar preparados lhe adorar. He loves to hear the worship from our hearts, and he is so worthy to receive it. Ele gosta muito de ouvir a adoração que vem dos nossos corações. Ele é digno dessa adoração. I would like to read a hymn in Spanish called A los pies de Jesucristo. Vou ler um hino do espanhol aos pés de Jesus Cristo. A los pies de Jesucristo es el sitio aquí mejor, escuchando cual María las palabras de su amor. A los pies de Jesucristo gozaré su comunión, pues su mano fiel y tierna me ha provisto protección. A los pies de Jesucristo hallo tierna compasión. Él quitó ya mis afanes, ya me ha dado bendición. Puedo yo decirle a Cristo mis cuidados y temor, y con él tendrá mi alma gozo, paz y eterno amor. A los pies de Jesucristo yo tendré su bendición. En sus ojos hay dulzura y en su seno protección. Qué feliz es el momento que yo paso junto a ti. Ya yo anhelo el buen encuentro cuando vengas tú por mí. A very beautiful hymn. É um hino muito formoso. Let's go back to 1 John chapter 1. Vamos voltar então para 1 João capítulo 1. We have considered our fellowship with God the Father and his Son. Now let's consider our fellowship with one another. Então já consideramos a nossa comunhão com o Pai e o seu Filho, agora vamos considerar a nossa comunhão os uns com os outros. Could you read verses 5 through 7, Paul? Vamos ler então 1 João capítulo 1, versículo 5 até o versículo 7. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. God has brought us into a wonderful fellowship, and it's the fellowship of his Son, Jesus Christ. We're members of his body. Deus nos fez entrar numa comunhão maravilhosa, e a comunhão de Jesus, como é? The communion of... What was that at the end, Caleb? We're members of his body. Então, somos uma comunhão na qual somos membros do seu corpo. And being gathered to the name of the Lord Jesus Christ lets us enjoy a very deep fellowship with one another. E nos reunir ao nome do Senhor Jesus Cristo, isso faz possível ter uma comunhão muito profunda uns com os outros. I have more in common
with each of you than I do with some of my neighbors who are believers because we have so much in common through Jesus Christ. Eu tenho mais em comum com vocês do que com vários dos meus vizinhos, que inclusive são crentes, mas temos muito em comum no Senhor Jesus Cristo. I feel very close to each of you, even though we're far away on this earth. Me sinto muito perto a cada um de vocês, ainda que somos separados com muita distância aqui na Terra. But our fellowship with one another depends on our fellowship with God, and the closer we are to Him, then the closer we'll be to one another. Mas a nossa comunhão, os uns com os outros, depende da nossa comunhão com Deus. E mais perto que estamos com Ele, vamos ser mais perto também uns com os outros. But there is a great enemy to fellowship, and that is sin. Sin destroys fellowship. Mas comunhão tem um inimigo muito grande, que é o pecado. O pecado é o que destrói aquela comunhão. The Apostle John says we are to walk in the light, but what is light? O apóstolo João diz que deveríamos caminhar na luz. Mas o que é a luz? Let's read a verse in Ephesians chapter 5. Vamos ler então o versículo em Efésios, capítulo 5. This gives us a definition of what light is, verse 13. O versículo 13 é uma definição do que é a luz. Efésios 5, 13. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Light is from God, and it's perfect, and it manifests sin. A luz vem de Deus, é perfeita e manifesta o pecado. David in the Old Testament asked God to search his heart and show him what sin needed to be judged, and we should do the same thing. Davi, no Velho Testamento, ele pediu a Deus esquadrinhar o seu coração. E deveríamos fazer a mesma coisa, que Deus poderia mostrar o que tem de errado no nosso coração. Let's go back to 1 John chapter 1. Então, voltaremos para 1 João, capítulo 1. And Paul, could you read verses 8 and 9, please, of 1 John chapter 1? 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. When we sin, we need to confess it to God right away, because if we wait, we'll begin to wander from Him and wander from one another. Quando ou se pecamos, deveríamos confessar ao Senhor. Porque se deixarmos passar muito tempo, vamos começar a desviar dele e os uns dos outros também. We need to go into His presence right away and confess our sins, and He promises to forgive us. Precisamos entrar imediatamente na sua presença para confessar os nossos pecados. E Ele promete aqui nos perdoar. We don't have to ask for forgiveness, but our responsibility is to confess our sins. Não deveríamos pedir perdão, mas sim a nossa responsabilidade é confessar os nossos pecados. This is what will keep us close to the Lord Jesus and keep us close to one another in fellowship. Fazendo isso, nos vai manter perto ao Senhor Jesus e também perto na comunhão.
May we seek the Lord Jesus as we wait for him to come for us. Então, procuramos estar assim com o Senhor Jesus durante o tempo que aguardamos a sua vinda por nós. That's all I had to share. Thank you very much for your attention. Então, falou isso, foi o que tinha para compartilhar. Obrigado muito pela atenção. Amém. Quanto tempo teria para perguntas que ele está disponível? How much time do you have for questions? I have some time, maybe 45 minutes or an hour. Ok. 45 minutos até 1 hora? Tudo bem. Então, nós vamos começar a nossa sessão de perguntas. Os irmãos podem ir mandando as perguntas no chat. Caso não queiram aparecer, eu leio. Se quiser falar, só dá o nome que eu coloco aqui na ordem, tudo bem? Tenho 2 perguntas aqui, vou fazendo. Os irmãos podem ir mandando mais aí. Primeira, poderia falar um pouco mais sobre o jejum? So, question number 1, could we speak a little more about fasting, the topic? Yeah. Let's read some verses in Mark's Gospel, chapter 3. Tá bom, então lemos uns versículos de Marcos, capítulo 3. Sorry, Paul, it's actually Mark chapter 2, verses 19 and 20. Desculpa, é Marcos, capítulo 2, versículos 19 e 20. Marcos 2, 19. E Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Fasting is not something that we have to do because we're not under law, but it's something that we can do because we're under grace. O jejum não é uma coisa obrigatória, porque não somos sob a lei. Mas é uma coisa que podemos fazer, que somos sob a graça. Fasting is when we realize that we are very weak people and we are totally dependent on God for his help and blessing. No jejum, reconhecemos que somos um povo muito fraco e precisamos de Deus para a bênção. And the time for fasting is when the Lord Jesus is absent, and that is at this time right now. Então, o tempo para jejuar é quando o Senhor Jesus está ausente. E esse tempo é agora. Fasting can be a real blessing in our lives. O jejum pode virar uma coisa de muita bênção nas nossas vidas. But it must go along with prayer. Mas tem que ir junto com a oração. I would like to hear the thoughts of others too. Gostaria de também ouvir os pensamentos de os demais. Se algum outro irmão quiser compartilhar, fique à vontade. Creio que não tem nenhum. Passo para a segunda pergunta. A segunda pergunta, então, seria: qual tipo de pecado eu deveria confessar aos irmãos? Question number 2. What sins or what class of sins should be confessed to my brethren? That is a good question. Boa pergunta. I believe it's a sin that affects someone else directly. Eu acho que são os pecados que envolvem alguém mais diretamente.
Could we read some verses in Luke chapter 17? Os versículos em Lucas 17. And Paul, maybe you could read verses 1 through 4 of Luke 17. Versículos 1 até o versículo 4 de Lucas 17. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoe. All sin is against God, and all sin must first be confessed to God. Todos os pecados são em contra de Deus, e todos os pecados, por isso, deveriam ser confessados a Deus. But if our sin also harms our brethren in some way, then we need to confess it to them as well. Mas se o nosso pecado também faz dano para os nossos irmãos, deveríamos confessar isso para eles também. Maybe others have some other answers too. Talvez alguém mais tenha uma resposta para isso. I was speaking português, eu vou falar em português. Existem pecados que eles são contra, como o Caleb falou, que são contra pessoas, além de ser contra Deus. You want to translate in part, Paul, or you speak in the end? I'll just summarize at the end. Ok. Então, há pecados, né? A pergunta foi, quais pecados eu deveria confessar a meus irmãos, né? Talvez a pergunta ela tenha sido feita em função, em relação à assembleia. Então, existem pecados, aqueles que dizem respeito à honra, à glória e à pessoa de Cristo, e também a obra de Cristo, eu penso que eles deveriam ser confessados a meus irmãos na Assembleia, aquilo que diz respeito à sua glória e questões morais, doutrinais, né, e eclesiásticas. Mas como o Caleb falou, existem assuntos que, em relação a meu irmão, ela é mais em relação ao meu irmão, né, às vezes um mau comportamento, uma ira, alguma coisa assim, né? Então, são coisas que também eu devo chamar o meu irmão, né? E eu pedir desculpas, né? A ele por ter feito tal coisa. Né? So I was writing in the chat, I don't know if you saw it, but there are sins touching the person, glory, and work of Christ. These are to be confessed to the brethren in the assembly, moral doctrine, ecclesiastical. But there are also sins, like you mentioned, that affect others directly, against others directly. And those also should be confessed to those. The subject of forgiveness in Scripture is very interesting. O tema do perdão nas Escrituras é um tema muito interessante. There are different types of forgiveness as there are different types of sin. Tem vários tipos de perdão, igual como tem vários tipos de pecado. First, we ask for forgiveness from God, but then we may need to ask for forgiveness from another brother in Christ, or maybe we ask for forgiveness from the assembly.
We ask for forgiveness from God. Oh, sorry. Sorry about that. We confess our sins to God, but then ask for forgiveness from another brother or ask for forgiveness from the assembly. Thank you. Então, confessamos nossos pecados a Deus, mas também, às vezes, precisamos pedir perdão dos irmãos, da Assembleia, de alguém em particular. Próxima pergunta. Os judeus tinham comunhão com Deus? Como era esta comunhão? Porque eles eram um povo terrenal e não tinham o Espírito Santo. Third question, did the Jews have communion with God? We know they were an earthly people. They did not have the Holy Spirit. So if they did, what form did that take? I believe the Jews who had divine life had communion with God, but their communion was limited. Eu creio que os judeus que tinham a vida divina, eles sim tinham certa comunhão com Deus, mas essa comunhão foi limitada. We can have a greater communion with God because we have the Holy Spirit and because we have eternal life through Jesus Christ. Nós temos uma capacidade de comunhão mais grande, porque possuímos o Espírito Santo e temos uma vida divina, e a vida de Cristo. When we read through the Psalms, we read about the life of David and see that he did have divine life from God. Quando lemos nos Salmos, lemos sobre a vida de Davi e vemos que, de fato, ele tinha vida divina. But David did not have eternal life because the Lord Jesus had not been revealed yet. Mas Davi não tinha vida eterna, porque o Senhor Jesus ainda não foi revelado. Quem quiser fazer comentários, podem ficar à vontade. Não vou passar. A quarta pergunta tem a ver novamente com o jejum, perguntando como seria esse jejum na prática. So the fourth question circles back to fasting. What form might that take in practice? That's a good question because fasting is individual between a person and God. Boa pergunta, porque o jejum é uma coisa individual entre uma pessoa e Deus. Some person might do fasting and prayer differently than another person does prayer and fasting. Então, a maneira de alguém fazer o jejum, praticar o jejum e a oração, poderia ser que é diferente da maneira que outra pessoa o faz. I believe that fasting is basically a time when we deny ourselves basic things like food and we get before the Lord in prayer. Eu acho que o jejum é um tempo quando nos negamos uma coisa básica, como é a comida, para estar nesse tempo diante de Deus. For some, that may just be half a day. For others, it might be many days. Para alguém, pode ser que isso é 12 horas ou metade do dia. Para outra pessoa, pode ser que se passe por vários dias. I would like to look at an example of where the Lord Jesus fasted in Luke's Gospel, chapter 4. Acho que seria bom ver o exemplo onde o Senhor Jesus estava jejuando em Lucas, capítulo 4. And if you could read verses 1 and 2. Vamos ler os versículos 1 e 2 de Lucas, capítulo 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo
e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados, eles teve fome. The Lord Jesus fasted for 40 days, and I don't think I could do that very well. Senhor Jesus jejuou 40 dias. Eu acho que eu não poderia fazer isso muito tanto. But the Lord Jesus is our perfect example, and if he practiced fasting, then it's something that we perhaps should do as well. Mas, mesmo assim, o Senhor Jesus foi o nosso exemplo perfeito. E se ele fez isso, se ele jejuou, poderia ser que é uma coisa que nós também deveríamos praticar. But once again, fasting must go along with prayer. Mas, mais uma vez, o jejum tem que ir junto com a oração. If fasting does not go along with prayer, then fasting is just a thing of legalism. Se o jejum não é praticado junto com a oração, é somente uma coisa legalística. The Lord Jesus fasted, and it gave him spiritual power to resist the temptations of Satan. O Senhor Jesus, ele jejuou, e isso lhe deu um poder contra a tentação espiritual. There is blessing, prayer and fasting, but we do it individually before the Lord. Então existe bênção na prática do jejum e a oração, mas é uma coisa que fazemos individualmente diante de Deus. Eu acho interessante esse tema do jejum, porque a gente vê as passagens que mostram jejuns prolongados na Bíblia, né, como Moisés, o Senhor Jesus e Elias, a gente vê que eles estavam, principalmente Moisés ali e o Senhor Jesus, em momentos de comunhão com o Senhor, né, profunda comunhão com o Senhor. E o Senhor, creio eu, supriu uma necessidade muito básica, porque nenhum ser humano consegue ficar 40 dias sem se alimentar. Mas a comunhão do Senhor supriu essa necessidade básica do alimento. Então, quantas outras necessidades que às vezes nós, né, temos como urgentes na nossa vida que poderiam ser supridas, né, e podem ser supridas pela comunhão com o Senhor, né? Não somente o alimento. Eu acho interessante o exemplo do alimento no jejum, por causa que é algo que ninguém vai falar que é errado comer. Todos nós comemos todos os dias. Ninguém vai falar que é errado. Quanto mais coisas que às vezes são erradas, que nós pensamos, não consigo controlar, não consigo ficar sem. Consegue. A comunhão com o Senhor faz com que a gente consiga, né, ter esse suprimento e não sinta falta dessas coisas. So it's a communion with the Lord that provides or supplies that need, or replaces it, the basic need. These ones that spent 40 days, that's maybe not physically, scientifically possible, but the Lord, communion with him was what supplied that need. And there are many other things that, it's interesting, the example of food, because it's something that no one's going to say, well, food's bad. It's something we all eat all the time, but there are many things that are questionable. I mean, like, well, do I really have the ability to leave that behind? So it's interesting to have the example of food as the first example. Yes. Quinta pergunta. Os irmãos das denominações podem ter uma profundidade de comunhão, mesmo estando em um terreno eclesiástico errado? Is it possible this fifth question, is it possible for our brethren in the denominations to experience a profound communion with God, even though they are in a wrong ecclesiastical position? I would say yes, and I know many Christians who enjoy deep fellowship with God. Eu diria que sim, e eu conheço muitos cristãos
que desfrutam de uma comunhão profunda com Deus. And it's possible because, once again, they have the Holy Spirit and they have eternal life, just like we do. E isso é possível porque eles têm o Espírito Santo. Eles têm a vida eterna, igual como nós. I would like to read one verse in John's Gospel, chapter 3. Gostaria de ler um versículo em o Evangelho de João, capítulo 3. Paul, could you read John 3, verse 34? O Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Could you read the last part of that verse one more time for emphasis? Novamente, o final do versículo, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. We all have the Holy Spirit, not partly, but we have all the Holy Spirit. Todos nós temos o Espírito Santo. E não é que temos uma parte do Espírito Santo, é que todos nós temos o Espírito Santo. And that's true if we're in the denominations or if we're gathered to the name of the Lord Jesus. Isso aí é verdade se estamos na denominação ou se nos reunimos ao nome do Senhor. Próxima pergunta. Poderia falar algo a respeito de discipulado? Next question. Would you be able to speak a little bit on the subject of discipleship? Yeah, let's go to Luke's Gospel, chapter 14, I believe. Vamos então para Lucas capítulo 14, eu acho. Why don't you read Luke chapter 14, verses 25 through 27. Vamos ler Lucas capítulo 14, versículo 25 até o versículo 27. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Being a disciple of the Lord Jesus is a wonderful privilege, but a tremendous responsibility. Ser discípulo do Senhor Jesus é um privilégio maravilhoso, mas também é uma responsabilidade muito grande. It involves denying ourselves of many natural privileges on this earth. Ser discípulo implica nos negar muitas coisas aqui na Terra. I'm thinking of another verse in Luke chapter 5. Estou pensando do outro versículo em Lucas capítulo 5. This was when the Lord Jesus called Peter and James and John to be his disciples. Isso foi quando o Senhor chamou Pedro e João e Tiago para ser os seus discípulos. And could you read Luke chapter 5 and verse 11, Paul? Então, leremos Lucas capítulo 5, versículo 11. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. They left everything and they followed a man who had nothing on this earth. Esses homens, eles deixaram tudo e seguiram a um homem
que não tinha nada aqui na Terra. Discipleship is a challenging thing, and we don't do it perfectly, but we can grow as disciples of Jesus Christ. O discipulado é uma coisa difícil de praticar, mas podemos crescer no nosso discipulado. The most important thing I believe about discipleship is that we can't have what this world offers and have what the Lord offers at the same time. Mas eu acho que a coisa mais importante do discipulado é que não podemos ter as coisas que esse mundo nos oferece, ao mesmo tempo que temos as coisas que Jesus nos oferece. Could we read a verse in 1 John chapter 2? Versículo de 1 João capítulo 2. Maybe you could read 1 John chapter 2 verses 15 through 17, please. 1 João capítulo 2, versículos 15 até o versículo 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. There is a price to pay for denying the world and denying the world's privileges. Então há um preço que temos que pagar quando negamos o mundo e as coisas que o mundo nos oferece. But the reward is that we enjoy something that abides forever. Mas a recompensa e podemos desfrutar de uma coisa que permanece para sempre. I want to be a disciple of Jesus Christ, but sometimes I don't do a very good job of it. Eu quero ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo, mas às vezes eu não estou praticando o discipulado muito bom. The world and the flesh and the devil are our enemies, and they don't want us to be the disciples of Jesus Christ. O mundo, a carne, o diabo são os nossos inimigos. Eles não querem que sejamos discípulos do Senhor Jesus. But the Apostle John says, "Greater is he that is in you than he that is in the world." Mas o apóstolo João diz, maior aquele que está em vós do que ele que está no mundo. And one more verse in 2 Peter chapter 1. Mais versículo 2 de Pedro, capítulo 1. 2 Peter chapter 1 and verse 3. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. We have enemies to our discipleship, but God has also given us all the resources we need to be his disciple. Então tem inimigos que estão contra do discipulado, mas o Senhor Jesus também nos deu todas as coisas que precisamos. I need help being a good disciple, so maybe some others have some tips for me too. Eu preciso de ajuda como ser um bom discípulo. Talvez alguém tenha mais dicas como... Hoje todo mundo está tímido. Everyone's being shy. Então vou passar para a próxima pergunta. Próxima pergunta diz: a nossa comunhão com Deus está sempre sendo quebrada e restaurada ao longo do dia? Sempre seremos inconstantes enquanto estivermos aqui no mundo?
Next question then. Is our communion then being broken and restored throughout the day? And is that the way it's going to be while we're here on earth? The rest of the time we're here? I believe throughout our life, we will often have communion broken with the Lord because of sin. Eu acho que durante toda a vida vamos experimentar que a comunhão é quebrada, porque ainda temos o pecado. But once again, if we sin, the Word of God says that we can be restored by confessing our sin. Mas, novamente, se pecamos, a palavra de Deus diz que podemos ser restaurados pela confissão dos nossos pecados. Could we read a verse in 1 John chapter 2? Versículo em 1 João capítulo 2, And verse 1, 1 John 2, verse 1. 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. God the Father gives us an advocate in the Lord Jesus Christ so that we can be restored very quickly after we sin. Deus, o Pai, nos deu um advogado no Senhor Jesus Cristo, para que possamos ser restaurados rapidamente, se é que pecamos. And when we sin, it says that we have an advocate with the Father because he still views us as our children, even though we have sinned. E se pecamos, diz que temos um advogado para com o Pai, quer dizer que ele ainda é o nosso Pai, mesmo assim, se temos pecado. We have an eternal relationship with God that nothing can break, not even sin. But when we sin, it makes us feel distant from God. Nós temos um relacionamento eterno com Deus, que nem o pecado pode quebrar. Mas, se pecamos, sentimos distantes de Deus. And in Psalm 23, David said that he restores my soul. I'll have to see if that's how it says it in Psalm 23, but no Salmo 23, diz em inglês que ele restaura a minha alma. Salmo 23, diz que refrigera a minha alma. Mas também diz no inglês que ele restaura a minha alma. God never, maybe you can say this in the right way, Paul, but God never excuses sin. God is not okay with our sin. Deus jamais desculpa o pecado. Jamais é uma coisa tranquila com ele. But he does give us a way to be restored to him when we do sin. Mas ele provê uma maneira da nossa restauração, se é que pecamos. And we may need to be restored to the Lord many times throughout the day. E é possível que precisaremos de restauração muitas vezes durante o dia, em muitas ocasiões. Psalm 51 is an example of someone who has sinned but was restored to the Lord. And maybe you can read that later when you have time. O Salmo 51 é um exemplo da restauração de alguém que pecou. Seria bom ler esse salmo. Próxima pergunta. Certo. Como lidar
com as tentações e não perder a comunhão com o Senhor. So how do we confront or deal with temptations without losing our communion with the Lord? I believe a good verse for that is 2 Corinthians chapter 10. Acho que bom versículo para isso é 2 Coríntios, capítulo 10. Eu poderia acrescentar a pergunta, tem uma bem similar, que diz assim, como lidar com maus pensamentos? Confessá-los ou ignorá-los? So just got another question. You probably understood it, but how do we deal with bad thoughts? Ignore them or confess them? So maybe as we're going through this same question. I'm glad that question is asked because 2 Corinthians chapter 10 gives some good verses for that. Então, é muito bom que fizeram aquela pergunta agora, porque 2 Coríntios capítulo 10 tem uns versículos muito bons para isso. Let's read 2 Corinthians chapter 10 and verses 3, 4, and 5. Leremos versículos 3, 4 e 5 de 2 Coríntios capítulo 10. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Could you read the end of verse 5 again for emphasis? Que I think I overran into verse 6. Vamos ler o versículo 5 outra vez, o final do versículo. E levando cativo todo entendimento, o pensamento, à obediência de Cristo. Me interessa saber se outra versão diz pensamento aí. Thank you. Bad thoughts will come into our minds, but when they do, we need to confess them right away. Os pensamentos ruins, eles vão entrar nas nossas mentes, mas quando isso acontece, temos que confessar imediatamente. We may be searching on the internet and we accidentally see a bad picture. Pode ser que estamos ali na internet e vemos, de repente, uma foto ruim. And that bad picture wants to cause bad thoughts to go through our minds. E essa foto ruim quer nos fazer pensar coisas ruins. And when that happens, we should turn away from it and we say right away, Lord Jesus, that was sin. E quando isso acontece, deveríamos o deixar imediatamente e falar com o Senhor Jesus, dizer, isso, Senhor, isso aí é pecado. That is what will keep us from sin pulling us away from the Lord. É isso que nos vai manter fora do alcance do pecado. Maybe others can share some helpful tips as well. Talvez alguém poderia compartilhar umas dicas. These are things that we all have to deal with as Christians. Isso aí são coisas que com que todos nós temos que lidar como cristãos. O irmão falou, a tradução brasileira fala pensamentos, levando cativo todo pensamento. Levando a cativeiro todo pensamento para a obediência a Cristo. Próxima pergunta, então. Se algum irmão tiver algo para compartilhar, não precisa ter vergonha, pode
Fica à vontade. Próxima pergunta. Nós temos a vida eterna no sentido celestial. Desfrutamos dela através do Espírito Santo. E os bebês, pessoas com deficiência, etc., terão vida eterna também como nós? Como funciona? Ou é somente um privilégio cristão? So first of all, I said if anyone has anything else to share, don't be shy. But the next question is, we have eternal life because we have the Holy Spirit, etc. What about babies and people with mental handicaps? I'm assuming they're saying when they die or whatever, but do they have eternal life in the same sense we do? I don't know if I can answer that question very well. Não sei se posso responder aquela pergunta. I do know that God is very merciful and he knows exactly where each person is in their souls. Eu sim sei que Deus é misericordioso e Ele conhece a todos. And maybe we could read a verse in Acts chapter 10. Teremos versículo em Atos capítulo 10. Could you read Acts chapter 10, verses 34 and 35? Atos capítulo 10, versículos 34 e 35. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. We know that every person who fears God is accepted with God, although they may not be in Christ. Hope that's not too hard. Então, toda pessoa que teme a Deus é aceita por Ele, ainda que talvez não está em Cristo. And as far as children goes, I think of some verses in Matthew chapter 18. Enquanto aos bebês, estou pensando nos versículos de Mateus, capítulo 15, ou 13, qual foi? 13 or 15? Sorry, Matthew 18. Ah, nenhum. Mateus 18. Maybe, Paul, you could read Matthew 18, verses 3 through 5, and then verse 10. Leremos Mateus 18, ou 3 até o 5, e depois o versículo 10. Mateus 18, 3. E disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porque aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Versículo 10. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. I don't understand this very well, but it seems that if a little child dies, they are in the presence of God because of what verse 10 says. Eu não entendo muito bem o que diz aqui, só que eu acho que quando uma criança, se uma criança morresse, entra direta na presença de Deus, e o 6 por o que diz aqui no versículo 10. Maybe others can help me understand this better too. Mas alguém me poderia ajudar a entender melhor o tema. O versículo 11, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Cristo morreu pelas crianças
e por isso, se moram de idade cedo, ele morreu por eles. Em base de sua obra, eles podem entrar nos céus. I may add something. Talk in Portuguese. Vou acrescentar alguma coisa. Os santos do Antigo Testamento têm a vida eterna, mas não no mesmo sentido dos santos do Novo Testamento, do cristão. You translate it, Paul? The saints of the Old Testament had eternal life, but not in the same sense that we have it. They were born again, but they are not going to be in the same position as a Christian. I think there's many families there, and you can add that there will be the children that died before the understanding age. No céu, o Senhor tem muitas famílias, e eu creio que as crianças que não morreram antes de atingir a idade de consciência têm também a vida eterna, mas não têm a mesma posição do cristão na igreja. So if they die before their understanding, the conscience, understanding their position, they will be saved if they die because of everybody can be saved through the work of the Lord Jesus. But the Christian is different because we hear the gospel of our salvation and believing in him, we have eternal life and we're part of his body, which is different from the Old Testament and people that has mental problems and also kids being born or some little kids that died before the age, you know. So, eu creio que essa posição as crianças e também os doentes mentais têm o seu lugar, mas não como membros do corpo de Cristo na igreja, né? Thank you, brother. That is helpful. Próxima pergunta. Ela é um pouquinho grande. Vou ler aqui. Que tipo de comunhão Jó tinha com Deus, para suportar tamanha provação sem pecar contra Deus? Nós que temos o Espírito Santo vivendo dentro de nós, temos dificuldade em suportar o que ele suportou. Qual exemplo podemos levar dele? E aí o irmão citou Jó 1:22 e Jó 42:7. So what kind of communion did Job have? He suffered a lot, and he did it without sinning. And we have a lot of trouble. We would have trouble, no, with that same lot in life without sinning. We have the Holy Spirit, but they reference Job 1:22 and Job 42:7. Jó 1:22. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E Jó 42:7. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. É interessante a vida de Jó, porque ele justificou a si mesmo. E Deus falou que ele não tinha pecado. Não quer dizer que não houve pecado em sua vida, mas nada visível apareceu em sua vida para condenar. E ele justificou a si mesmo em base de esse
justicia propia. You want to translate that back into English, Paul, or not? Want to help him? I think we lost Paul. You following along, Caleb? A little bit, but I wouldn't mind translation. I'll summarize. Job justified himself, it says, and even so, God said he didn't sin in a sense, in an outward sense, he was blameless. But he had justified himself. E então, é interessante a ver que Job não chegou a ter muita comunhão com Deus em base de isso. Ao contrário, ele se enalteceu com orgulho por sua própria justiça e esse não adiantou sua comunhão com Deus, porque eventualmente ele acusou a Deus de fazer mal com ele. So his communion with God didn't go very deep. Came to the point where he accused God of doing evil. Ele não entendeu o que era a graça. E então teve que aprender essa lição. E então, ao final, ele aceitou a humilhação e as coisas que Deus permitiu em sua vida. E então, só então, o Senhor restaurou o que tinha perdido dobro. So Job didn't understand the concept of grace. And he had to learn that lesson. And when he did, he accepted it from God's hand in humility. And once he had learned that lesson, God gave him what he had lost, double what he had lost. Ok, vou passar para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: o pecado para a morte ocorreu apenas após Atos 2? O tipo de pecado para a morte. Apenas após capítulo 2 de Atos? Isso. E não antes? Essa é a pergunta. So the sin unto death, did it only occur after Acts chapter 2? Or was it also before? I don't think I have the answer to that question, but it would seem that there is a sin that's spoken of, I think, in John's Gospel, chapter 5. I'm sorry, 1 John chapter 5. Não sei se tem uma resposta a essa pergunta, mas parece que 1 João capítulo 5 fala de um pecado. 1 John chapter 5 and verse 16. 1 João capítulo 5, versículo 16. You could read that, Paul. Se alguém ver seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. I've heard someone suggest that the sin unto death could be when a believer, a true believer, dishonors God greatly in their lives. Eu ouvi falar que o pecado para a morte
acontece quando um cristão está vivendo a vida de maneira que Deus é desonrado e Deus tem que tirar a vida dessa pessoa para tirar a desonra dele mesmo. And when a person greatly dishonors God, God may remove them from this earth where we are called to be a public testimony for the Lord Jesus. E se alguém está desonrando ou fazendo desonra para Deus, é muito possível que Deus tira desse mundo a esfera onde a gente deve ser um bom exemplo, uma luz aos demais. There's one more verse in James chapter 5. Tem outro versículo em Tiago, capítulo 5. And Paul, could you read verses 19 and 20 of James chapter 5? Vamos ler os versículos 19 e 20 de Tiago, capítulo 5. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. If this is speaking about the sin after death, then this may tell us that the sin after death would take place after Pentecost if someone dishonors the Lord in their lives. Se esse versículo aqui está falando do pecado para a morte, então parece que está falando que esse pecado aconteceria depois do dia de Pentecostes. Those are really the only thoughts I have, but maybe someone else could also add to that or correct if needed. Em 1 Isso é todo. Coríntios 5, Paulo fala sobre o malfeitor que tinha que ser tirado do meio deles. You want to translate it, Paul? 1 Corinthians 5 speaks of the one that needed to be put out from among them. E ele usa uma expressão aqui para entregar a Satanás para a destruição do corpo. É a morte física, não a morte espiritual ou moral, mas a morte física que ele está falando, em 1 João 5. Muitas pessoas pensam que essa morte é perder a salvação, mas é morte física. The sin unto death, 1 John 5, is a physical death. It's not spiritual death or anything like that, because people teach, oh, you can lose your salvation then. That's not what it's talking about. No versículo 5 de 1 Coríntios, mostra, não fala de morte, mas fala que entrega a Satanás para a destruição do corpo, para que o espírito seja salvo. 1 Corinthians 5:5 says to turn him over to Satan for the destruction of the body, it says. I wonder if 1 Corinthians chapter 11 would also present a similar thought. Talvez o capítulo 11 de 1 Coríntios tem outro pensamento similar. Could you read verses 29, 30, and 31 of 1 Corinthians 11? Vamos ler o versículo 29 até o 31 de 1 Coríntios 11. Diz assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Brother Linneo, is verse 30 the same thought that you were just presenting?
Yes. I think I will probably get going now. We're about to have dinner, but it was really nice to be with you all. Acho que vou embora, vou jantar com a família, mas um prazer estar junto com vocês. We will see each other face to face when we see our Lord face to face. Nos vamos ver, nos vamos encontrar face a face quando vamos ver o nosso Senhor. God bless you all. Deus abençoe. Good night. Good night. Tem mais uma pergunta, vai ficar para os irmãos que estão presentes. Vou ler. São na verdade duas, mas são bem similares. Diz assim: queria perguntar como não deixar a correria do dia a dia e o cansaço afetarem nossa comunhão. E a outra é: o mundo hoje é muito competitivo e certamente o excesso de trabalho atrapalha nossa comunhão. Como lidar com isso? Eu acho que nesse tempo que nós estamos passando agora, a gente não pode dizer que a nossa vida está muito corrida, né? Eu acho que a vida de cada um de nós agora, eu acho que tem mais tempo do que tínhamos há pouco tempo, né? A gente até estava conversando com o irmão, muitas vezes a gente pede, né, para o Senhor, Senhor, eu preciso de mais tempo para fazer algo, eu preciso de tempo, e eu estou sem tempo, né? E eu acho assim que, de alguma forma, o Senhor deu bastante tempo para todos, né? E é importante a gente aproveitar, né, esse tempo que nós estamos tendo, em excesso, inclusive, né? O Senhor nos deu tanto tempo agora que nós ficamos assustados, né? Agora, o que nós vamos fazer com tanto tempo assim, né? Mas eu acho que a gente deve aproveitar, né, esse tempo para nos ocupar, né, com as coisas do Senhor, né? Os irmãos sempre têm falado isso, né? Então, e uma forma da gente se exercitar, né? Porque às vezes é muito fácil, né, a gente apresentar desculpas, né, de não fazermos algo, né? E às vezes a questão do tempo é uma desculpa que eu particularmente eu uso isso muito, né? E agora nós não podemos, o Senhor tirou esse impedimento, né? Isso é uma coisa que ela vai dentro do nosso coração, né? Afinal de contas, né? A gente queria tempo, o Senhor deu. E agora a gente deve vamos dizer, responder ao Senhor, porque Ele respondeu para a gente, né? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém. As perguntas também terminaram. Se algum irmão quiser dar graças para a gente. Nosso Deus e Pai, agradecemos esse tempo junto na sua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela participação de Caleb e os conselhos dados para nós. E pedimos que tu possa abençoar cada dos ouvintes e podamos, Senhor, honrar ao Senhor Jesus em nossas vidas e manter essa comunhão com nosso Deus, por Jesus Cristo, pelo Espírito, Senhor. Esse é um privilégio muito alto, muito grande, Senhor. Agradecemos por teu desejo ter-nos em comunhão, na mesma família, como seu noivo, Senhor Jesus. Muito obrigado por essa noite e que tu possa guardar-nos até a próxima, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.